Pessoal, beleza? Gente, então eu vou falar um pouco mais sobre Saturno e Júpiter, tá? Pra gente entender o que vai acontecer nessa conjunção do dia 21, que tem muita gente falando, tá? A conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário. Primeiramente, vamos pela parte dos símbolos, tá? Até trouxe uma lousa aqui para explicar mais ou menos. Todos os planetas, em exceção do Sol e da Lua, que para astrologia são considerados planetas, mas só pelo símbolo já dá para ver que eles não são. Então seriam aquilo que está mais próximo aqui da Terra. Só que o resto, né, de Mercúrio ali até Plutão, todos os símbolos tem a presença da cruz. Tá? Isso para fazer aqui embaixo. Vênus, pode ser também Mercúrio. Marte, antigamente, ele era assim. Tá? Só que daí depois virou a seta, né? Não deixa de ser duas linhas ali que se cruzam. E daí a gente tem Júpiter e Saturno. Tá? Aí depois tem Urano, Netuno e Plutão. Bom, então a cruz significa matéria. Tá? Tudo aquilo que prende o ser na Terra. Os símbolos dos planetas, eles mostram dimensões específicas de energia em que o ser humano pode se encontrar. Por exemplo, Mercúrio é a parte que a gente interage com a nossa mente e com o nosso meio, ou seja, a parte que a gente aprende. Como a gente aprende a se comunicar com o nosso meio. Vênus tem a ver com os nossos gostos pessoais, o que move aí o nosso estilo, as parcerias que a gente faz, casamento, enfim. Marte seria tudo aquilo que nos impulsiona para alcançar certa meta. Júpiter já faz parte da questão do pré-consciente, Júpiter e Saturno. E Urano, Netuno e Plutão são o inconsciente coletivo. Mas aqui eu vou falar sobre Júpiter e Saturno em específico. Gente, Júpiter e Saturno, eles são feitos pelos mesmos símbolos, né? As mesmas formas, que é a cruz e mais, né? A cruz mais a lua. Júpiter na parte superior externa e Saturno na parte inferior interna. Só que ambos estão guiados pela matéria. Saturno está com a parte da alma para dentro, Júpiter para fora. Então Júpiter é tudo aquilo que expande a nossa alma, tudo aquilo que nos conecta a um propósito de vida, a uma filosofia, a uma crença. E Júpiter é tudo aquilo que nos limita, que nos traz umas regras para que a gente crie maturidade. Também está relacionado às questões de limitação do próprio corpo, como por exemplo ossos, extremidade da pele, a pele em si, né? Mas resumindo, eles seriam aquele processo de impulso, de energia expansiva e de energia limitadora. Expansão com Júpiter. Então, expansão com Júpiter e limitação com Saturno. Saturno é tudo aquilo que conserva e Júpiter é tudo aquilo que
abrange, né? Está relacionado à abundância também. Então é uma energia expansiva, uma energia que nos conecta a algo que está além do nosso aqui. Né? Por exemplo, a conexão com outros países, a conexão com viagens a longo prazo, estudos aprofundados. Júpiter já é uma necessidade de olhar para o interno, você entender o seu interno, para você conseguir lidar com essas regras diárias, com as limitações do seu próprio corpo, as limitações, por exemplo, também de desenvolvimento para você aprender algo novo. Primeiro que quando a gente se lança a um novo estudo, a gente não sabe praticamente nada. Hoje já se lança algo que a gente já sabe. Mas de início a gente não sabe, a gente tem que se desdobrar para aprender e para meio que seguir o ritmo daquele tipo de raciocínio. Isso também é Saturno. Ambos são importantes, só que ambos regem energias opostas entre si. Tá? Que a gente pode colocar, por exemplo, como Júpiter, a energia do otimismo e Saturno, a energia do pessimismo. Tá? Colocando como energia bem oposta e extrema, pra gente entender. Então essa energia oposta, ela estará no mesmo signo. Veja que interessante. Então ambos vão estar em Aquário no dia 21, só que em graus exatos. Né? E no dia 21 também vai ter entrada do Sol em Capricórnio. Antes eles estavam em Capricórnio e agora eles foram para Aquário. Então, em Capricórnio, Júpiter e Saturno limitou e expandiu muito do nosso propósito de vida. Muito daquilo também que a gente conhece como estrutura, tanto para a vida pessoal quanto também para a sociedade. Né? Como, por exemplo, política, questões de saúde, questões do meio ambiente. Também ambos, né, geram problemas. Expansão demais é a questão do acúmulo, né? O acúmulo, por exemplo, a ganância também vem com Júpiter. Então não é só porque é um planeta que traz otimismo que ele é 100% fluente. Todos os planetas trazem a parte fluente e a parte desafiadora. Então se não fosse a limitação, né, a questão sustentável, a questão de tentar diminuir o consumo excessivo das coisas, a gente teria menos poluição. E algumas coisas se resolveriam, né? Como um exemplo. Existem vários exemplos para a gente dar em relação à questão de expandir e diminuir a velocidade. Né? Para você dirigir um carro, por exemplo. Tem a parte do acelerar, né? E a parte que você controla com o freio. Então os dois fazem parte do controle do que gira em torno da nossa consciência, apesar de não ter o símbolo da consciência. É o pré-consciente. Então seria todas aquelas ideias que a gente tem sobre o mundo, sobre a nossa vida. A gente começa a ter ideia da vida quando a gente é criança, só que com regras que foram impostas pela família. Então a gente meio que cresce nessa vibração Saturno. Né? A gente meio que vai aprendendo com o tempo. Saturno também traz a questão de tempo. Quando você freia algo que está em movimento constante, você condensa aquela energia e daí a realização acontece. Então tem que manter meio que o equilíbrio entre ambos. Tá? E o signo de Aquário, ele diz respeito aos grupos, ao coletivo, à diversidade, a inovações científicas, tecnológicas, a comunicação com uma massa, né? A comunicação, por exemplo, com o mundo. Aquário é ar fixo. Então toda ideia fixa que a gente vem fixando na mente, ela vai ter expansão e ela vai ter limitação. Como a gente vai entrar no ano aí de Vênus, tá? Essa questão dos otimistas, dos pessimistas pode ficar um pouco mais separada, bem mais separada, tá? Só que algo vai acontecer aí de quebra na base de algum sistema pra gente, que a gente vai ser obrigado a se unir. Ou pelo rigor ou pelo amor. Porque a oposição demais de ideia traz a questão de briga. De frente, bater de frente. Isso pode trazer a união também. Então não é só a parte, aconteceu quebra aí na economia, vamos ajudar o próximo. Às vezes pode ser que não aconteça dessa forma. Depende de como a maioria
responde a esse tipo de limitação, esse tipo de quebra que pode ser que vai acontecer. 2021 vai ser o ano que a gente vai encontrar muito problema relacionado a querer mostrar só o seu ponto de vista. Tá? Isso que essa é a questão que vai mais separar as pessoas. Você colocar o seu ponto de vista a todo custo. Seria uma parte desafiadora de Aquário também, você se opor a todo momento. Toda questão você está se opondo. Tá? Isso, a um nível excessivo, vai gerando mais raiva pela ideia diferente da sua. Tá? A gente tem que começar a pensar pelo lado de eu preciso me movimentar, mas se eu me movimentar sempre, eu perco o controle. Então eu tenho que aprender a parar, refletir, organizar as metas, organizar o que eu quero para minha vida, para que eu consiga dar forma a isso, daí coloco a movimentação de novo adiante. Mas se a gente também só freia, você só é freado, você só tá ali estagnado, você também não coloca o tal plano em movimento, em forma, não vai ter forma. Você vai também perder o controle. Então a questão é, os dois polos aí estão juntos, para que a gente aprenda a unir ideias complementares, porque tudo que é oposto é complementar, certo? A gente precisa dos desafios para a gente reconhecer uma conquista, por exemplo. Por que eu reconheci que eu conquistei? Porque foi um pouco difícil. Tá? E por que a gente reconhece o que é difícil? Porque a gente também já sabe o que é uma conquista. Todo mundo já conquistou algo na vida, todo mundo já teve um momento de expansão aí, de alegria, que trouxe algo positivo, algo fluente. E o ano de Vênus vai ser um ano de grandes realizações, grandes bases que vão ser formadas e também de muitas quebras de paradigmas. Tá? Aquário também está relacionado a toda quebra de paradigma, toda inovação, toda a questão tecnológica pode também aumentar, a questão de estudos também precisam se desenvolver. E essa questão de Aquário entre Saturno e Júpiter, o que eles podem trazer também? Uma nova linguagem. A gente vai ser obrigado a desenvolver um novo tipo de linguagem para que quando, por exemplo, eu precise... eu esteja no momento que eu preciso parar, né, eu também vou conseguir me comunicar. Ou, por exemplo, vender o meu produto. Aí já vem a questão do home office, a questão... das lojas investindo em entrega. Isso já é uma mudança na comunicação, nos meios de comunicação entre a sociedade. A questão, por exemplo, da quebra de leitos no hospital, que está aumentando aí, pode aumentar a doença em questão disso. Então, se a gente continuar pela parte teimosa, porque Aquário é um signo fixo, certo? Touro também está tendo uma influência bem forte em toda a quebra de sistema, porque Touro também é um signo fixo e está passando pelo ciclo de Urano. Urano rege Aquário, então veja bem, terra e ar estão aí na briga entre conservar demais e o ar entre soltar demais. Então a gente tem que aprender a desenvolver um tipo de comunicação que ligue esses dois arquétipos aí para a natureza, né? Para que as mudanças que ocorram não choquem demais a sociedade e daí a gente não consiga desenvolver nada produtivo, nada evolutivo. O choque vai acontecer, porque Aquário também é aquele choque de realidade. Urano está regendo Touro agora, e então ele vai sacudir muita base, gente. A gente tem que estar preparado para o inesperado. E como que a gente se prepara para o inesperado? Sendo adaptável. Se adaptando com o que tem, com o que já conquistou, também dando valor às coisas que já tem. A questão do valor que a gente dá para a matéria é uma coisa que a gente vai ter que refletir o ano inteiro. Porque também ganância demais vai fazer com que outras pessoas sofram por não ter. E você também limitar demais o potencial
você vai entrar em depressão, porque muitas pessoas estão para se expandir, todo mundo está aqui para se expandir, para ser próspero, mas a limitação demais prende esse processo criativo e a gente também não desenvolve. Processo criativo, por exemplo, todo tipo de trabalho a gente precisa ter, todo trabalho que envolve uma comunicação, a comunicação ela é propagada porque há um movimento criativo na mente. A mente está criando, desenvolvendo as frases que a gente vai falar, por exemplo. Então, um trabalho que seja simples ou um trabalho complexo, de qualquer jeito, tem que envolver algo criativo. E a criatividade foi pauta para 2020, porque é um ano que ainda estamos, né? É um ano do sol. O sol é toda a criação. Tudo que a gente consegue criar através daquilo que a gente já sabe, através do nosso próprio potencial. Então, tudo aquilo que a gente teve de ideia em 2020, a gente vai colocar em prática em 2021. Isso é um ponto de poder, isso de Saturno e Júpiter, Júpiter e Saturno, vai criar um poder entre a sociedade. Certo? Então, a gente tem que começar a observar também. Se a gente não tiver esse observador, essa questão do olhar observador para a nossa vida e para a questão que está acontecendo no todo, né? Lembrando também de não se limitar a só a sua vidinha ali, esquecer do todo, mas unir essa do todo e de você, para que soluções sejam encontradas para todos os problemas que podem vir, para todos os desafios, né, que podem chegar até nós. E vão chegar desafios, porque Aquário exige uma mente rápida, uma mente lógica. Então, se a gente só desenvolve a mente com desafio, com teste. Gente, então o recado que eu queria deixar com vocês é este. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, compartilhando, eu também agradeço. Quem quiser fechar mapa astral, revolução solar, mapa astral completo ou simples, pode me procurar no direct do Instagram. E é nóis, até o próximo vídeo.